A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim trazer um tema muito interessante para que nós possamos refletir. Se você está no TikTok, me procure no YouTube, Refutando os Desigrejados, tá bom? E quem está no YouTube, me procure lá no TikTok, Tata Silva. Você vai me encontrar. Lembrando que no YouTube tem muito mais conteúdo do que aqui no TikTok, porque lá eu comecei faz mais tempo a fazer conteúdos e lá tem o meu testemunho como desigrejada, tá? Se você quer conhecer melhor este sistema de desigrejados, você dê uma olhada lá, mas eu já vou logo lhe adiantando que não é algo bom, não é algo que vai lhe elevar mais, que vai lhe aproximar de Deus, muito pelo contrário, lhe leva a um declínio espiritual, tá? No meu testemunho eu falo tudo o que aconteceu e uma das coisas que eu fiz de muito errada quando eu era desigrejada foi afirmar que Jesus não é Deus. Tendo em vista isso, subentende-se que não é um caminho muito bom para se seguir, tá bom? Então dá lá uma olhadinha e se puder, vai lá, curte, compartilha, se inscreve para que o YouTube possa passar informação para mais pessoas. Irmãos, nós temos que combater essas heresias, nós temos essa missão de alertar as pessoas a respeito dos desigrejados. É perigoso o movimento desigrejados, tá bom? Eu avisei a vocês, não foi? Qual foi a informação, ou qual foi a afirmação que eu fiz quando era desigrejado, né, irmãos? E foi uma afirmação diabólica, né? Mas eu estava com a mente cega, com a mente iludida, né? E eu creio que muita gente está também iludido. Então, essa missão é minha e é sua também, de alertar as pessoas para que elas não caiam no engano, tá bom? E o tema de hoje é desigrejados e seus debates sem fundamento. Irmãos, ontem eu estava pensando nisso, porque eu vi uma live, eu já tinha observado isso. Eu já havia, irmãos, observado isso no TikTok, mas ontem foi pior. E eu tava assistindo uma live, e o debate, irmãos, era algo assim que, para mim, era pesado. Porque é algo bíblico. E para mim, o que desfaz da Bíblia é pesado, é diabólico. Hoje eu tenho essa visão. Ninguém venha para cá querer desfazer da Bíblia, dizer que não é a palavra de Deus, desfazer de princípio bíblico, desfazer do que Jesus ensinou, com a conversinha bonita de que, ai não, mas nos originais, não, mas isso aí não tem nada a ver, não sei o que. Não. Eu aprendi assim, é assim que as almas estão sendo salvas, tá certo? Através da Bíblia, através da igreja, através da palavra de Deus. Então ninguém venha pra cá querer me dizer e nem me ensinar como é, porque eu já sei. Não venha com sua teoriazinha do inferno, que eu não vou aceitar, não quero. Obrigado. Eu vejo almas, milhares de almas sendo ganhadas para Jesus através do crente, tá? Porque eu não vejo nenhum desigrejado, nunca vi nenhum desigrejado nas ruas levando uma palavra para ninguém. Nunca vi nenhum desigrejado preocupado com ninguém, entendeu? Vocês surgiram agora do fundo e das profundezas do inferno e quer dizer que estão ajudando alguém. Nunca se preocupou em ganhar almas, nunca se preocupou em falar de Jesus para ninguém. E agora vem dizer que são os revolucionários, são salvadores da pátria. Não, comigo não cola. Eu já andei com vocês, já fui parte de vocês, tá certo? E eu sei como vocês são. E eu não quero mais saber de vocês. Vocês são hereges. Vocês me ensinaram que Jesus não é Deus. E esse ensinamento é diabólico, é satânico. Se eu morro falando esse tipo de coisa, acreditando nesse tipo de coisa, eu ia pro inferno. Culpa de quem? De vocês. Porque eu tava lá na igreja bem linda, salva, pra glória de Deus. Tava salva sim, e talvez você diga, eita, salva porque tava indo pra igreja. Não, tava salva porque eu tava lendo a Bíblia, porque eu não duvidava na Bíblia. Eu estava lá congregando com meus irmãos, de acordo com o que a palavra diz. Tava cantando.
Estava cantando hinos de louvor a Deus, igual no livro de Salmos diz, todo ser que respira louve ao Senhor. Estava seguindo a Bíblia, tá entendendo? Aí vocês surgiram como os salvadores da pátria, os que obtêm a verdade, né? Dizendo que tudo que eu estava fazendo era errado. E dizendo até que meu Jesus não é Deus. Ah, repare, eu estava num lugar bom, no lugar certo, e vocês me arrastaram aí para esse lixo, para essa lama a qual vocês participam. E disseram, me enganaram, me ludibriaram, dizendo que eu estava sendo liberta. Liberta de quê? Me diga. Muito pelo contrário, lançada no inferno. Estava sendo lançada no inferno quando eu conheci vocês. A partir do momento que eu conheci desigrejados, irmãos, foi só declínio espiritual. Eu não tenho por que mentir, irmãos. Eu não tenho por que chegar aqui e criar um vídeo para ficar enganando ninguém. Se eu quisesse estar enganando alguém, eu estava ensinando que Jesus não era Deus, igual vocês fazem. Muitos de vocês dizem que Deus não existe. Olha, esse movimento desigrejado é tão diabólico que o satanista entra lá no meio e começa a desdenhar da Bíblia junto com o desigrejado. Ele encontra espaço, o satanista, o ateu, para desdenhar de Deus junto com o desigrejado. Entra numa live aí de desigrejado para você ver o que vai entrar de satanista, de um monte de bitolado, que são os verdadeiros bitolados, fazendo várias afirmações acerca da Bíblia diabólicas, acerca de Deus, de Jesus. É só você entrar nas lives, irmãos, e ver as atrocidades que esse povo fala. Aí vem pra cá, ai não, porque nós somos os salvadores da pátria, nós obtemos a verdade. Porque nós temos o livro de Harvard, que fizemos um curso em Tóquio, com certificação. E nós sabemos a verdade. Você não sabe de nada, você é um leigo. Nós que sabemos. Hoje, irmãos, eu tô assim. Eu trabalho com evidências. Falar uma coisa e fazer outra, para mim, não cola mais. Até o estudo de psicanálise afirma isso. Se uma pessoa fala uma coisa e faz outra, meu querido, corra dessa pessoa. É mentira, é falsidade. Como vocês se dizem servos de Jesus e vocês desfazem da Bíblia? Como vocês se dizem servos de Jesus, os que obtêm toda a verdade do universo, e vocês desfazem de princípio bíblico? E vocês dizem que Jesus não é Deus? E vocês estão encorajando as pessoas a abandonarem a congregação? A igreja, sim, a igreja, porque vocês surgiram agora com nova visão, com a nova ideologia de Deus, de Jesus, de adoração a Deus, tá certo? Mas nós cristãos que seguimos a Bíblia, cristão que segue a Bíblia, tá? Cristão que segue a Bíblia, nós já tínhamos o nosso método, tudo de acordo com a Bíblia. Aí vocês vêm desconstruindo tudo com uma suposta nova verdade e quer que o povo de Deus aceite. E essa sua suposta nova verdade, o que vocês falam não bate com a realidade, porque a pessoa conhece vocês como pessoas justas, como pessoas boas, começa a seguir vocês e fazer o que vocês mandam. E quando vai ver, a pessoa tá praticamente um ateu, dizendo que Jesus não é Deus, que a Bíblia não é sagrada. Enfim, irmãos, eu tive que dar pausa, mas a gente entra achando que está se libertando, né? A gente entra achando que entrou num negócio revolucionário e vamos se aproximar mais de Jesus, mas não. Aí a gente entra achando que está se libertando de algo, mas muito pelo contrário, estamos sendo cativos do inferno. Por quê, irmãos? Eu disse que estava sendo liberta, mas comecei a declarar coisas diabólicas. Comecei a duvidar da Bíblia, falar que Jesus não é Deus. Fora outras coisas que eu comecei a acreditar. Você tá entendendo? Aí me diga aí o que tem de libertador nisso.
Vocês falam uma coisa, mas na verdade é outra. Vocês vêm com a conversa de justiça, mas leva o homem a se rebelar contra o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. E todo o princípio que está lá na Bíblia. Agora o crente, ele fala de justiça, de amor, de perdão, de mudança de vida, de arrependimento. E sabe quais são os resultados? Sabe o que eles fazem? Eles procuram viver de acordo com o que dizem. E eles vão até o fim da vida deles ensinando a verdade às pessoas. E ganhando almas para Deus. Quantos e quantas foram alcançados pela palavra do Senhor? Primeiramente pelo Espírito de Deus, porque Ele que convence o homem do mal e do pecado, tá? Quantas vezes o crente leva o homem a Jesus, apresentando Jesus à pessoa e a pessoa muda de vida? Primeiramente foi o Espírito de Deus. Primeiramente foi determinação divina que aquela pessoa se libertasse. Mas também alguém levou a palavra. Foi muito importante o que o crente fez. Ele levou a palavra. É o crente que faz isso. O desigrejado não faz. Vocês chegaram agora e querem dizer que fez uma grande revolução no mundo. Mas não, vocês estão fazendo lambança. Vocês estão destruindo a fé das pessoas. Vocês estão destruindo as pessoas. Eu tiro por mim, pela minha experiência pessoal. Houve pessoas que me conheciam que vão perguntar: Thalia, que religião agora, depois que eu virei desigrejada? Porque pensaram que eu estava ateu ou satanista, algo assim, com as afirmações que eu fazia no Facebook. Irmãos, eu tenho tudo registrado lá no meu Facebook, as postagens que eu fazia. Tudo de zombaria com a palavra, de zombaria com Deus. E eu estava cego, eu não estava entendendo o que eu estava fazendo. Mas depois Jesus, ele me libertou e me fez entender que aquilo tudo era diabólico. Que aquilo estava errado. Irmãos, depois que eu afirmei que Jesus não era Deus. E depois que eu comecei a acreditar que a Bíblia não era sagrada. E comecei a viver de acordo com como os desigrejados ensinavam. E crer. Irmãos, eu vivi uma frieza espiritual, irmãos, que eu não sei explicar para vocês. Eu não sentia mais a presença de Deus, porque a gente que tem o Espírito Santo, a gente sente que Jesus está com a gente. A gente sente a presença, a gente sente. Você está entendendo? A gente sente, não é emoção de crente, não. Como eu ouvia falar, não. É porque é assim. A gente sente a presença de Deus. Eu não sentia mais, foi uma frieza, uma sequidão espiritual que eu vivi. O Espírito de Deus se afastou de mim, porque eu não acreditava mais naquele que veio me salvar. E eu comecei a sentir falta. Eu comecei a sentir sede. Eu comecei a me sentir sozinha, angustiada. Tudo começou a dar mal. E eu comecei a cair em mim. Comecei a rever o que é que eu estou fazendo de errado. E Deus, ele me deu uma chance, porque eu estava inocente. Eu não fui aquela ovelha que quis desgarrar para bagunçar na terra, não. Eu fui aquela ovelha que se perdeu. Eu fui enganada. E Deus, ele me deu uma nova chance de eu recomeçar, de eu me arrepender. E foi aí, irmãos, nessa sequidão, eu ainda estava desigrejada. Foi nessa sequidão, nesse momento de angústia que eu vivi, esse afastamento do Espírito Santo de mim, que eu caí em mim. Que isso estava errado. Eu comecei a rever as coisas que eu estava afirmando. E aí, irmãos, foi aí que eu voltei. Eu comecei a lembrar de como eu era feliz com Jesus, dizendo que ele era Deus. E na igreja, eu tive a evidência. Não era só o que era dito lá dentro, que os pastores ensinavam e diáconos e tudo mais, não. Era a realidade. Era algo dito e algo vivido. Havia uma bênção na minha vida. Porque eu estava vivendo de acordo com a palavra de Deus, com a vontade do meu Pai, que está lá na Bíblia. Você está entendendo?
A Bíblia é sagrada, Jesus é santo, Jesus é o meu Salvador, Jesus é Deus, é o meu Deus. Tem o Deus Pai, que também é meu Deus, o Deus Espírito, que também é o meu Deus, e habita em mim. Aí o desigrejado vem, desconstrói tudo, e você é isso mesmo, os caras são demais. Os caras desfazem da Bíblia, desfazem de Jesus, muitos deles, e eles, nossa, são os caras. Não se iluda não, irmão. Porque falar bonito todo mundo fala. Agora vamos ver na prática quem a pessoa é. Nunca vi, irmão, desigrejado na rua, fazendo culto no lar. Eles falam tanto, né, que é errado a pessoa fazer culto no templo. Nunca vi fazer um culto no lar, nem um desigrejado, nem na calçada. Quem faz isso é o crente. Mesmo dito como alguém que não presta, até o culto de lá, de calçada, são os crentes que faz. Vocês não fazem. Quem vai para as cracolândias, para as calçadas, para as praças pregar do amor de Jesus é o crente. O desigrejado nunca fez e nunca fará, porque vocês são mentirosos. Vocês são os guias cegos. Tá entendendo? Você, crente, abre o olho, viu? E você desigrejado que por acaso tá me escutando aí, você abre o teu olho também, viu? Abra o teu olho. Em nome de Jesus. Sim, irmãos, eu fugi um pouco do assunto, né? Mas glorificado seja Deus, Deus sabe de tudo. Mas o tema de hoje é os debates sem fundamento do desigrejado.